Olá, eu sou a Maricelma, trabalhadora voluntária da Casa Espírita de Garamond. Desejo a todos que a paz e o amor de Deus e de Jesus nos envolva com sua luz divina, nos amparando e guiando em nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais e materiais mais urgentes. Que essas bênçãos nos proporcione saúde, paz e harmonia. O tema da nossa preleção de hoje é sobre o Dia de Finados. O dia 2 de novembro é dedicado por muitos a homenagear aqueles que fisicamente não estão mais entre nós. Cada país tem a sua data de celebrá-lo e as suas formas de homenagear os mortos. Para o Espiritismo, a postura que devemos adotar aos entes queridos desencarnados é a mesma de respeito ao ser encarnado. Para os espíritas, a morte não é o fim. Após a morte do corpo físico, o espírito permanece vivo em outro plano, de acordo com sua evolução, alcançada por suas livres escolhas. E permanecerá no plano espiritual até chegar o momento de uma nova reencarnação, de uma nova oportunidade de melhorar e aprimorar o seu espírito através de outras novas escolhas. A vida, após a morte, é se desprender da vida material. Em espírito, estaremos diante de nós mesmos, da nossa consciência, sem disfarces. Por isso, a importância de aproveitar bem a oportunidade da vida terrena, buscando alimentar a alma com ensinamentos edificantes, progredindo moralmente, porque somente o espírito levaremos conosco para o plano espiritual e não a matéria que o mundo tanto cultua e valoriza, deixando a alma para depois. Então, após a morte do corpo físico, o que sensibiliza o espírito não é propriamente a visita dos seus entes queridos à sepultura, mas a lembrança fraterna e a prece sincera daquele que ficou na terra. O que pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar que estejamos. Por isso, o dia de finados, na doutrina espírita, é todos os dias para lembrar dos desencarnados com carinho. A única diferença é que no dia de finados, para os demais dias, é que nele mais pessoas chamam os espíritos pelos pensamentos. Então, homenagear o ente querido que partiu antes de nós, não é preciso necessariamente ir ao cemitério, porque lá repousa apenas o envoltório do espírito, o corpo físico. No cemitério apenas está o corpo físico que serviu de templo àquele espírito. E esse espírito, após a morte, habitará outra morada. Não somos insensíveis à perda de um ente querido. Embora cada ser reaja de uma maneira diferente, compreendemos, é uma das dores mais profundas que podemos sentir. Sentimos a ausência da sua presença e isso gera dor, sofrimento profundo. E com o tempo, essa dor pouco a pouco irá se amenizar. A doutrina espírita nos ensina que a dor faz parte de um processo da condição humana. Em uma publicação, segundo o Mundo Espírita, de outubro do ano de 2021, esclarece: findar é o mesmo que morrer. É o findar do processo biológico, o fim do corpo físico. Porém, importa esclarecer
que deixar a dimensão da vida material não significa para o espírito liberto o fim de seus sentimentos, dos seus ideais e das suas afeições. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos para esse tema Finados, buscou amparo na visão dos benfeitores que assessoraram a codificação. Então, na questão 321, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? E o Espírito da Verdade responde: os espíritos atendem ao chamado pelo pensamento nesse dia como nos outros. E na questão 321A, ele faz a outra pergunta: esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? O Espírito da Verdade responde: reúne-se em maior número neste dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam, mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. A veneração dos que permanecem é a certeza da imortalidade, decantada por todos os credos e crenças, apesar da diversidade de cenários exteriores e emocionais. Nada acrescentou o esforço dos pregoeiros do materialismo, objetivando o aniquilamento da alma. Sua eternidade, com os fachos clareadores do espiritismo, surge mais do que nunca, límpida e inquestionável. O espírito, ao desprender-se do corpo pela desencarnação, não se despede da vida, ao contrário, a encontra em toda a plenitude para habitar uma das muitas moradas da casa de nosso Pai nesse imenso universo. O escritor francês Victor Hugo, autor de diversas obras clássicas de famas renomadas mundialmente, nos agracia com uma bela interpretação sobre a morte, que diz o seguinte: quando estiver no túmulo poderei dizer, como tantos outros, terminei minha jornada e não terminei minha vida. Minha jornada recomeçará no outro dia de amanhã. O túmulo não é um labirinto sem saída, é uma avenida que se fecha no crepúsculo e volta a abrir na aurora. E só para lembrar que a vida continua, Jesus nos dá esse exemplo no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26 a 29. 8 dias depois que Jesus havia ressuscitado, estavam os discípulos outra vez reunidos e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E Jesus nos dá o maior exemplo de que o espírito não morre com a morte do corpo físico. Ele apenas muda de dimensão, vai para o outro plano. Eu gosto sempre de deixar a reflexão sobre o tema tratado. E essa reflexão é de um autor desconhecido, retirado da Agenda Todo Dia do ano de 2007, que tem o seguinte título: Chegada e Partida. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza.
O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo, e talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separará o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas e afeições persistem na nova dimensão espiritual. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais se necessita. E é assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no além, outro alguém dirá: já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário ou incômodo. A vida é feita de partidas, de chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Conforme escreveu o poeta francês Victor Hugo, o berço tem um ontem e o túmulo um amanhã. Assim um dia, todos nós partimos, como seres imortais que somos, ao encontro daquele que nos criou. E encerramos a nossa preleção com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém.